Graça e a paz, meus irmãos. Convido você à leitura lá no livro de Esdras, capítulo 4. Leremos versículos 1 ao versículo 3. Eles nos dizem assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros da cabeça das famílias lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Meus irmãos, neste momento aqui desse capítulo, nós devemos lembrar que é um período que o povo retornou do cativeiro babilônico. Já era o segundo ano que Ciro, rei da Pérsia, os mandou retornar. E eles então agora estão reiniciando ou começando a construção do templo que foi destruído então por Nabucodonosor. A primeira coisa que chama a atenção aqui nos nossos versículos é o fato da notícia sobre o bem do povo de Deus se espalhar para com os inimigos. Nos fala no início do versículo 4 que ouvindo os adversários de Judá. Então há uma certa atenção dos inimigos sobre as coisas que ocorrem com o povo de Deus. O mover de Deus, a sua ação redentora, sua ação restauradora, a sua ação salvadora a favor do seu povo, faz com que os inimigos então se movam, reajam e se manifestem diante dessa ação divina. E é muito importante nós então fazermos essa correlação a respeito do evento redentor mais importante da história, que foi a primeira vinda de Jesus. O nascimento de Jesus é a maior manifestação da ação redentora, da ação restauradora, da ação salvadora de Deus em favor do seu povo. Da mesma forma, é nesse período, no período ali dos evangelhos, que nós vemos os relatos bíblicos da maior manifestação também das ações de Satanás e dos seus demônios no meio da sociedade. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro período, nós vemos tantos registros sobre pessoas endemoniadas e também pessoas libertas que nesse período do ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas veja, irmãos, que aqui no nosso texto nós vemos uma tática dos inimigos que é de se infiltrar no povo de Deus tentando uma associação no culto. Eles ouvem que o povo voltou, eles ouvem dizer que o povo estava edificando o templo do Senhor, e eles então vão fazer a sugestão de se associarem para com eles edificarem o templo, com a justificativa que eles também estavam sacrificando ao mesmo Deus. Devemos lembrar que esse argumento deles, aqui no capítulo 2, nos faz lembrar o que aconteceu com o Reino do Norte, quando esse caiu sob o domínio da Assíria em 722 a.C. Uma estratégia da Assíria era deslocar os povos da região e trazer outros povos para a nova região. E dessa forma, então, esse povo que veio habitar na região de que antes era o povo de Israel, o povo do norte, eles estavam sendo atacados por leões e ursos, e assim o rei da Assíria mandou com que se fossem levados alguns sacerdotes para ensinar aquele povo a adorar o Deus da terra. E aí é a origem do que nós vemos dos samaritanos no Novo Testamento. Então eles argumentaram que eles já faziam essa adoração, mas não eram o povo da linhagem de Deus, é um povo que veio habitar naquele local. Então, irmão, há uma certa estratégia demonstrada aqui de solidariedade no propósito dessa reconstrução do templo, para depois ter um direito à opinião, para depois ter um direito a se intrometer em assuntos que seria apenas ali de exclusividade do povo de Judá. Mas os líderes aqui de Judá, eles estavam atentos à armadilha
E eles rejeitaram então essa associação. Eles sabiam que um dos motivos do cativeiro foi justamente essa associação, esse ajuntamento com os inimigos, principalmente causado por causa dos casamentos mistos, o casamento do povo de Deus com as pessoas dos outros povos, que fez com que eles fossem levados à idolatria, à rebeldia contra o Senhor e assim levados a adorar os falsos deuses da região. E aqui é novamente interessante nós observarmos o alerta que Jesus e os apóstolos fazem sobre essa estratégia do inimigo para com a igreja. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus fala de falsos profetas no meio do povo de Deus, que eles surgirão e que tentarão enganar a igreja. Paulo, Pedro, João, nas suas cartas, várias vezes denunciaram a operação desses inimigos que se associam à igreja para tentar, com seus falsos ensinos, perverter o ensino doutrinário e perverter, portanto, o coração dos crentes. Irmãos, a estratégia do inimigo para tentar parar e frear a obra de Deus, para tentar impedir a restauração do culto verdadeiro. O que esse texto aqui vem nos ensinar de Esdras, capítulo 4, é que os inimigos estão sempre atentos a respeito do que Deus faz no meio do seu povo. E quando o povo de Deus está restaurando o seu culto, está buscando o relacionamento verdadeiro com Deus, uma das estratégias do inimigo é se infiltrar para depois perverter e contaminar esse culto verdadeiro. O que nos chama a atenção é que essa armadilha ainda ocorre nas igrejas nos dias de hoje. Muitos falsos mestres, com seus falsos ensinos, com uma aparência de piedade, com uma aparência de espiritualidade, continua pervertendo os ensinos da igreja e pervertendo o culto verdadeiro ao Senhor. Não devemos permitir. A única forma de impedirmos isso é conhecendo as Escrituras verdadeiras, é conhecendo a palavra de Deus, para que, ao vislumbrarmos a tentativa do inimigo em se infiltrar em nosso meio, nós já possamos identificar e possamos dar a mesma resposta que Zorobabel e os outros deram: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Não há união, não há solidariedade entre o povo de Deus e os seus inimigos. Quando essa solidariedade falsa é aceita, é daí que vem a contaminação, é daí que vem a perversão do caminho de Deus, é aí que vem o distanciamento e a santificação que Deus ordenou ao seu povo. Não nos deixemos enganar. Cristo veio para nos resgatar e veio para nos separar do império das trevas, não para que haja uma associação com ela. Que a graça de Deus seja sobre nós, hoje e sempre. Oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, glorificamos-Te, adoramos-Te e rendemos graças e louvores ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu poder venha, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, nos unindo a Ti, dando-nos um coração santificado, protegido e dirigido por Ti. Livra-nos, ó Pai, de sermos enganados pelos inimigos, mas dá-nos uma vida santa para rejeitarmos sempre toda operação do inimigo contra a nossa vida. Abençoa o teu povo sobre toda a face da terra, para que seja um povo santificado, purificado e liberto diariamente e constantemente pelo teu Espírito Santo. É em nome do teu Filho, portanto, que nós pedimos, que nós oramos. Amém.